Gema Galgani. Intervenção da Estrela Unidade. Sentir-se ser um. Eu sou Gema Galgani. Eu venho me exprimir, em vocês, enquanto Estrela Unidade. Permitam-me, primeiramente, deixar exprimir, e lhes exprimir, a graça do nosso encontro. Partilha do dom da graça, o que vou lhes transmitir poderia ser, de algum modo, uma sequência do meu testemunho pessoal da unidade, quando da minha vida. Eu vou, pelas palavras e pela vibração da minha presença, e da de vocês, tentar transmitir-lhes o que acontece, no momento em que vocês sentem ser um. Pois o que se desenrola, em vocês, sobre este mundo, essa colocação na presença do que Mananda chamou de amor projetado e de amor consciência, é o seu próprio encontro com vocês mesmos, na sua unidade e na sua eternidade. É claro, existe uma série de sinais, que são os sinais do apelo. Eu não vou retornar a isso, quer sejam as modificações corporais, quer seja o aparecimento das vibrações e das presenças ao seu lado, quer seja seu sou interior que se modifica, no canal mariano. Em resumo, quaisquer que sejam as manifestações, e mesmo além dessas manifestações, sentir-se ser um poderia ser definido como o casamento com Cristo, o casamento com você mesmo, na eternidade e no estado de ser, o casamento com o conjunto da criação, o casamento de liberdade e de liberação. Sentir-se ser um pode ocorre tanto nos seus instantes e momentos de comunhão, cada vez mais, como nos seus momentos de meditação, de oração ou de alinhamento. É o momento em que se vivem as comunhões, as fusões, e também, agora, as dissoluções. Nos momentos que a Terra vive, esse encontro é, para todos, para cada um. Reconhecê-lo não causa qualquer problema, nem requer qualquer esforço, pois sentir-se ser um se acompanha de tais modificações da consciência ordinária, que não dá lugar para pairar dúvida alguma. Nenhum lugar é possível para a dúvida, porque a comunhão à unidade, a comunhão à presença, a sua, como do duplo, como de Cristo, como da luz, põe fim à separação, põe fim ao sentimento de estar isolado e confinado. É então a consciência que, primeiramente, vive a sua própria liberação. Os sinais do céu e da terra são apenas testemunhos, eles também, desse encontro. A Terra alcança a sua unidade, o seu acesso multidimensional, da mesma maneira que vocês. Sentir-se ser um, é não mais ser dividido, não mais ser separado, não mais exprimir, manifestar ou conceber a dualidade. É sair de qualquer sistema de confinamento. É provar a alegria, que é vivida como uma consumação. Consumação da revelação, consumação do que sempre esteve aí, e que estava oculto, escondido, pela pessoa, pelos sonhos, e pelas ilusões de cada um. Sentir-se ser um, é não mais sentir limite, nem desse corpo, no qual vocês estão, nem da sua consciência, nem de qualquer ideia. É o momento em que o mental nada mais pode lhes ditar. É o momento em que qualquer emoção e qualquer reação estão ausentes. O corpo pode estar paralisado, o som pode se amplificar no seu canal mariano, ou uma das irmãs ou um arcanjo pode estar ao seu lado. Alguns encontros noturnos são também convites para sentir-se ser um. Todos esses estados, todas essas experiências, são levadas a aparecer ou a se generalizar, e a se amplificar, para todos os irmãos e irmãs da Terra. É claro, há entre nossos irmãos e irmãs, aqueles que já estão nessa vivência. Sentir-se ser um, é escapar a qualquer condicionamento, é ver claro, a propósito de tudo, como sobre tudo. E é, sobretudo, não mais ser afetado pelas circunstâncias, também aquelas referentes ao seu corpo no qual vocês estão, que pode ser transfixado por uma dor, sem que a consciência seja alterada. Até agora, a consciência do corpo estava tão agarrada a esse corpo, que qualquer dor e qualquer sofrimento podia ser vivido, e era vivido, como uma alteração da própria consciência, nesse corpo, pela dor. Sentir-se ser um, é não mais ser afetado por essa consciência do corpo. Isso não quer dizer rejeitar esse corpo, porque ele é portador do que vocês são, mas sim, recolocá-lo no seu lugar correto, um estado particular, ilimitado, da verdade do seu ser real.
Sentir-se ser um, é fundir-se na luz, nessa luz branca, onde mais nenhuma forma é discernível, onde nenhuma das limitações pode aparecer. Sentir-se ser um é um momento em que um estado de plenitude aparece, que é chamado a ser o prêmio diário, se vocês o aceitarem, do que vocês são, sobre este mundo. Sentir-se ser um põe fim, também, a qualquer marcha, a qualquer questão, a qualquer espera. Sentir-se ser um, e exprimir essa unidade, é estar nesse amor-consciência, que se instala de maneira cada vez mais potente. É não mais ser afetado pelo que, antes, afetava vocês. Sentir-se ser um é um estado de potência total do amor. Essa potência não se apoia em nenhum poder, mas simplesmente, sobre a evidência da sua natureza. O impulso da luz, desde a liberação da Terra, e desde o desaparecimento total das linhas confinantes, e a liberação, também, das suas rodas de energia situadas na parte inferior do corpo, deixa-se sentir em si ser um, cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensamente. Fundir-se na luz branca, fundir-se na unidade, é se beneficiar dessa inteligência da luz, que vai transformar suas vidas, sobretudo nestes tempos particulares da Terra, que vai, se vocês aí estiverem submetidos, transformar a ação/reação em ação da graça. Sua vida irá se preencher de tudo o que é necessário, em vocês. Além da satisfação dos sentidos, além de qualquer compreensão e de qualquer conhecimento, encontra-se esse estado, onde sentir-se um, sentir-se ser um, vai se tornar cada vez mais potente, em relação a este mundo. É descobrir um espaço e um tempo, fora do espaço habitual e do tempo habitual, onde se desenrola a vida, aqui, aí onde vocês estão. Sentir-se ser um os alimenta, e os alimenta sob todos os pontos de vista. Sentir-se ser um, é ser recoberto, literalmente, no nível de cada célula, de cada parte sutil desse corpo, pela luz. E a luz é o alimento que vem modificar totalmente os seus mecanismos corporais, como os seus mecanismos de funcionamento. Essa luz é alimento, porque ela os alimenta realmente. Ela alimenta até mesmo esse corpo. Isto se refletindo, como talvez vocês saibam, e talvez vivam, pelas modificações indispensáveis do que entra no interior desse corpo. Uma das minhas irmãs estrelas, Hildegard de Bingen, vai lhes falar muito mais do que eu sobre isso. Isto que os convido, isto que os convida a luz e o amor, é para, cada vez mais frequentemente, sentir-se ser um. Isto não é mais somente um apelo da luz, tal como nós tínhamos definido a vocês, há muitos meses, mas é verdadeiramente um convite da luz, para ser a luz, que é o que vocês são. E esse apelo vai se tornar muito potente. A tal ponto, que a um dado momento, estritamente nenhuma irmã, nenhum irmão, de qualquer subordinação que seja, poderá ignorá-lo. Então, é claro, aqueles que ainda têm crenças irão chamar a luz de diferentes maneiras, e de diferentes nomes, segundo a sua própria experiência. Mas além da experiência, além das crenças, o que será vivido irá se impor por si mesmo, como uma evidência, como um convite, o mais maravilhoso que lhes possa ser endereçado. Isto não é mais, então, somente um apelo à luz, um apelo à unidade, mas, sim, a instalação da unidade. A instalação da unidade faz desaparecer, em vocês, a dualidade, qualquer dualidade. Da mesma maneira que ela fará desaparecer as dualidades inscritas neste mundo, todos os conceitos que têm governado as vidas, desde um certo tempo, sobre esta terra. Sentir-se ser um, é não mais resistir ao amor. O que não é reivindicá-lo, ou buscá-lo, é aceitar sê-lo, realmente, além de todas as contingências desse corpo, dessa vida. A luz torna-os transparentes, ela os torna potentes. Potentes no amor. Não potentes em uma vontade ou na expressão do que é limitado, mas potentes no seu ilimitado, neste sentir, nesta percepção de ser um. Sentir-se ser um, não é uma crença, não é uma ideia, é a vivência, clara e direta, da consciência podendo se manifestar, como vocês sabem, como eu repeti, no nível de sintomas do corpo, mas que não são os sinais e os testemunhos.
É o momento em que a consciência se redescobre, como lhes disse o ancião irmão K, livre e autônoma, sem separação e sem divisão, em vocês, como com o resto do mundo. Seja o que for que se deixar ver e viver este mundo, vocês veem além das aparências. O olhar não será mais aquele de uma pessoa separada, mas o olhar do que vocês são. Sentir-se ser um, é manifestar a unidade, é manifestar o amor. Essa manifestação não depende de nenhum querer, de nenhuma decisão, nem de nenhuma interpretação. É provar e viver o amor, como uma onda inesgotável, como muitos de vocês já viveram, através da difusão da onda da vida ou do manto azul da graça. E é claro, sentir-se ser um, e, além de qualquer subordinação religiosa, fusionar com o princípio eterno. Então, quer vocês chamem de Krishna, de Cristo, de Buda, não importa, isso não é senão um nome, mas é, sobretudo, um estado indizível, de reencontrar a natureza profunda e real. É aceitar que essa natureza, real e profunda, no nível deste tempo coletivo da Terra, faça desaparecer tudo o que era falso, tudo o que era resistência, tudo o que não era real, e que não era amor, mesmo apoiado por um traço de amor. Quando vocês se sentem um, quando vocês se sentem ser um, o sentimento de separação desaparece, totalmente. Isso pode ir, como já foi expresso, como o desaparecimento, real, do próprio sentido da sua identidade sobre este mundo. Substituído pelo que vocês se tornaram, essa memória galáctica, contendo tanto as suas linhagens, como a sua origem, como o seu encontro com os mundos já unificados, como aqueles que jamais estiveram na dualidade. É fazer os encontros, mas esses encontros não se inscrevem através de um interesse pessoal ou social, mas é o encontro, o excepcional e o único. Seja o que for que o seu cérebro vai dizer a vocês, e colocar em palavras, serão apenas palavras, em relação a esse sentir ser um, que é a verdade. Todo este período que antecede o anúncio de Maria visa, de algum modo, deixá-los aperfeiçoarem-se pela luz. Vindo não somente transformar a ilusão da pessoa, mas, no fim, fazê-la desaparecer completamente, em um ato de dissolução e de ressurreição. As percepções que se deixam viver, nesse sentir ser um, estão bem além de qualquer ideia, de qualquer pensamento, de qualquer projeção, é claro. É reencontrar, de algum modo, o seu estado natural, que não é afetado por qualquer elemento, que não seja ele. Muitas manifestações são esperadas, nesse corpo, como na sua pessoa, como neste mundo. Da sua capacidade para não ser essas manifestações do encontro, sobretudo, do ponto de vista da pessoa e do mundo, mas, bem mais, de ser do ponto de vista da sua eternidade, e da verdade além deste mundo, isso será extremamente facilitado para vocês. Lembrem-se de que a resistência será sempre um medo e um sofrimento, e que o abandono à inteligência da luz, e o abandono do próprio si, serão uma grande leveza, uma grande paz, e, sobretudo, uma completitude a nenhuma outra comparável. Sentir-se ser um, é viver a unidade, em sobreposição com esta dualidade, até o momento em que a unidade, pela intensidade da sua luz e do seu amor, irá limpar toda zona de sombra, e todo mundo ilusório. Aquele que se abandona à sua unidade, aquele que abandona, até mesmo, o si, viverá, cada vez mais frequentemente, o estado de graça. Onde a vida torna-se evidência, mesmo privado de tudo, porque a vida não está mais limitada, então, a consciência desse corpo ou dessa pessoa. E quando essa unidade é vivida, quando esse amor-consciência é vivido, quando essa autonomia e essa liberdade são vividas, não existe nada, no nível da consciência, do corpo como da pessoa, que possa continuar a se opor, ou a desviar o que quer que seja do que vocês são. Em meio a esta graça, não pode existir a menor falta, a menor anomalia, o menor vazio. No que vive este mundo, sentir-se ser um é, verdadeiramente, um estado de integridade total. É o momento em que todas as ilusões caem, as suas como as do mundo, e outras.
sem julgamento, mas em uma espécie de compaixão, não afetada pelas emoções, daquele que, agora, está liberado que, mesmo se estiver presente sobre este mundo, já não é mais deste mundo. O encontro da luz com esta densidade da Terra, o encontro com a unidade, com a presença, e com o que vocês são, é o único elemento capaz de realizar esta mudança dimensional, sem noção de perda e de sofrimento, sem noção de pesar. Pois ver claro sobre a realidade e a ilusão, que confere a unidade, permite privar-se mais rapidamente da ilusão, e de qualquer efêmero, porque não há mais desconhecido. Então, não é a passagem do conhecido ao desconhecido, mas, sim, essa transformação, que está em curso, atualmente sobre a Terra, que realiza este trabalho. O desconhecido desvelando-se, não pode mais haver medo desse desconhecido, nem dúvida, nem pesar, referente ao que passou e desapareceu. A memória galáctica é bem maior e vasta do que uma memória inscrita no tempo desta Terra, referente às suas vidas passadas. A memória da ilusão vai então apagar-se diante desta memória galáctica e integral, onde a eternidade se inscreve. Se vocês aceitarem tudo o que acontece, nesse momento, em vocês e sobre a Terra, se vocês disserem um sim, sincero e massivo, nada mais poderá ser como antes, para vocês, como para a Terra. O que acontece, em vocês, como sobre o mundo, é a mesma coisa. Quer a ação dos elementos lhes apareça por imagens, ou quer a ação dos elementos apareça em vocês, não há estritamente qualquer diferença. Sentir-se ser um os faz sair, cada vez mais facilmente, de todas as ilusões, sem pesar, sem tristeza, sem perda, e sem sofrimento. O que era desconhecido vai tornar-se conhecido para vocês, se já não for fato. Conhecendo esse desconhecido, seja qual for o choque experimentado, não haverá mais a possibilidade de se perder, ou de se perder novamente, na dualidade, ou em qualquer ilusão. A luz os convida, de fato, agora, a ser o que vocês são, na eternidade. Ela os convida a reconhecerem-se, de maneira cada vez mais evidente para vocês. Através do fato de sentir-se ser um, e de viver a unidade, através da alegria, do samadhi, ou do êxtase. Quando o desconhecido lhes for totalmente conhecido, vocês vão rir do que lhes era conhecido antes, em meio à ilusão. Mas apreendam, também, que muitos dos irmãos e das irmãs não terão a oportunidade de vivê-lo por antecipação, como vocês. E é aí onde vocês se tornam importantes. Não querendo ajudar ou salvar seja quem for, mas, simplesmente, mostrando-se tal como vocês são, em verdade. E mostrando-se tal como vocês são, em verdade, na sua unidade, na sua presença, no absoluto, no que lhes é doravante conhecido, então, vocês serão, de algum modo, os famosos libertadores da Terra. Uma luz que brilha na noite, a noite da pessoa apegada a ela mesma, a noite do mundo apegado a ele mesmo, a sua história, a sua memória. Mas a Terra, também, reencontra a sua memória galáctica, e a memória galáctica não tem o que fazer da memória histórica, neste mundo. Sentir-se ser um, viver a unidade, manifestá-la, e, é claro, ser absorvido, na totalidade, por essa unidade. E nessa absorção, nessa liberdade, nessa liberação, todos os jogos da dualidade apagam-se sozinhos, para vocês, como para o mundo. Eles não podem mais se manterem. O que era coerente, há ainda algum tempo, entrará em incoerência total. O que era desconhecido tornar-se-á conhecido. Aí está a transição. Aí está a crucificação e a ressurreição, a sua, como a do conjunto deste sistema solar. O único receio vem da pessoa. O único receio vem da consciência desse corpo. O único medo está inscrito na sua história, mas vocês não são a sua história, sobre esta terra. É a isso que vocês estão convidados. Porque este convite poderia ser denominado o mais belo dos presentes, mas, em última análise, isto não é senão uma justa atualização da luz. O desaparecimento das sombras, das ilusões, de todas as dualidades, de todas as ligações, de todas as predações, acontece para a sua liberdade.
Somente a pessoa pode ver aí um sofrimento, ou um rompimento. Porque o que se refere ao que vocês são, não é nem afetado, nem referido por esse rompimento. A luz, o amor, chamam-nos para exprimir o amor à luz. Exprimir o amor à luz é desaparecer de todas as expressões errôneas deste mundo. Eu me proponho, antes de deixá-los para o seu alinhamento, para viver uma partilha de graça. Eu sou Gema Galgani, estrela unidade, em vocês. Partilha do dom da graça. Eu sou Gema Galgani. Eu os amo, e eu lhes digo até logo. Mensagem atemporal.